Vamos, muito obrigado pela presença, sempre esqueço de dizer isso, mas é um refrão que não deveria faltar. Vamos, a semana passada terminamos aqui numa conversa calorosa, não é? Muito boa, muito esclarecedora. Espero que sinal, sim, né? espero que sim. Vamos agora continuar o texto, não é? De Sim, Mateus, certamente. capítulo Estamos 18, capítulo que 18. é, para o telespectador não se perder, o discurso eclesiástico, ou seja, a disciplina interna de uma comunidade. Então nós vamos no capítulo 18, a partir agora do versículo 15. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Bem, aí é claro que houve progresso. Eu não acredito que esta expressão tenha saído da boca de Jesus, sim, tal qual está. Isso não significa que não seja texto inspirado. Ele, se não falou em vida, falou ressuscitado através do Espírito Santo. Porém, aqui está claro que se trata de uma comunidade que não pode abrir mão do quê? Como se daria nome a isto? Não pode abrir mão da advertência, Sim, da correção fraterna. da correção. Mais uma vez, Ailton, nós não estamos vivendo... Mateus tinha os pés no chão. Não estamos numa comunidade angélica, não é? Todos santos. Claro que não. Se o teu irmão pecar contra ti, olha a expressão, pecar contra ti, não é contra Deus, é contra ti. Isso é, se houver desavença, que tem, vai corrigi-lo a sós. Não é contra ti, tá? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Pode bem ser que numa primeira instância a controvérsia, o choque, seja resolvido, mas tem que ser resolvido. Mas seja resolvido vamos chamar isto aqui de primeira instância. Agora vem a segunda instância. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Por detrás deste texto está o Deuteronômio, bem conhecido dos elementos judeus desta comunidade aqui, que exigia para a validade de uma censura a presença de pelo menos duas testemunhas. Esta seria, na comunidade mateana, a segunda instância. Agora vem a terceira. Caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja. Só que a igreja é esta pequena comunidade. Se nem mesmo a igreja der ouvido, Aí não há mais o que fazer. trata-o como o gentil ou o publicano. Com outras palavras, ele será excomungado. O que ele não diz aqui, Paulo é mais claro na primeira aos Coríntios, quando excomungou pessoalmente um escandaloso sexual da comunidade cristã de Corinto. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Isto é, as advertências feitas aqui são advertências que o céu leva a sério. As correções fraternas feitas aqui são correções que o céu leva a sério. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, aqui se tem um poder de atar e o poder de desatar. A igreja deve usar mais o poder de desatar do que o poder de atar. Né? Mas às vezes acontece o caso de dever atar alguém. Em verdade ainda vos digo, se dois de vós... Agora, um minutinho só. Sim. Aqui, eu falei na semana passada, ou retrasada, agora não me lembro, eu falei de um perdão infinito quase, né? O pastor que não se contenta com 99 ovelhas, vai atrás da 100ª extraviada e
não repousa enquanto não a encontra. Aqui a balança pesa para o lado da seriedade, da severidade. Né? Existe, bom, há possibilidade de se equilibrar esses dois pratos aí. Existe um limite para tudo, não é? Exatamente. Existe um limite para tudo. E é interessante que o próprio Novo Testamento conhece um pecado imperdoável. Não quero entrar nesta questão aqui, mas textos do Novo Testamento falam disso. De qualquer maneira, hoje não é preciso nem usar este poder aqui. As pessoas mesmas deixam a igreja. Quem hoje não se identifica com a Igreja Católica, deixa, abandona. Ele mesmo, por conta própria, se sente mal lá dentro. Vai. Para onde que ele vai? Sei lá. Vai para alguma igreja, outra aí, alguma outra denominação cristã, vai para alguma seita, vai para uma outra religião. Eu conheço gente que mudou de religião, literalmente. Não é? Por exemplo, passou a ser budista. Ou então, o que acontece também, sai e não entra em lugar nenhum mais. Fica indiferente. O que se vai fazer? Hoje, o que acontece é isso com a igreja. Quando ela era comunidade pequena, essas coisas não se davam bem. Hoje, a pessoa sai à vontade e o pastor, o bispo, o padre, não fica dentro. Ainda mais hoje, ainda com essa questão de a paróquia ser a de afinidade e não somente a daquela do local tem um onde caso, mora. tem um caso, porém, que não sei se leva a sério, mas o próprio direito insiste. Você pode sair, tem toda a liberdade para sair. Voltar. Mas voltar, não. Voltar aí, se a saída foi uma saída formal, no ingresso formal numa outra religião, a volta tem que ser uma volta. Mas, padre, isso também hoje se perde um pouco, até porque o pastor não conhece. O padre não conhece, ele foi. Aí ele foi tem que ser uma lugar, volta diante de um sacerdote delegado pelo bispo, com 2 testemunhas, tem que ser uma volta em foro externo, para depois se consumar em foro interno, em confissão. Mas tem que ser recebida. Tem toda a liberdade para sair, mas voltar a hora que quer, não. Então, isso se ele for uma pessoa conhecida, e se não for? E se ele caminhou lá 2, 3 anos em qualquer seita, em qualquer denominação religiosa aí, e ele agora eu voltei. E volta e entra numa igreja qualquer e continua volta, caminhando. Né? Simplesmente volta. Né? E o que é pior? Dali a 6 meses é ministro da Eucaristia. Sim, também tem. É uma ovelha desgarrada. Não dá para saber nem como dar nome para isso. É o preço que nós pagamos por sermos muito grande. Um fenômeno extraordinário, né? É o preço que nós pagamos hoje. E tem aqui, eu sei, aqui em São Paulo, na Arquidiocese, de igrejas, de pessoas que foram para outra religião, passaram lá 2, 3 anos, voltaram e o padre fez o que tinha que ser feito. Normalmente, a gente tem que ser claro, tem que usar a norma, o princípio tem que ser pastoral. Se ele foi lá simplesmente sapear um pouquinho, claro, merece uma advertência, um puxãozinho de orelha, dado com caridade, volte. Agora, se trata de uma saída formal e de um ingresso formal lá, foi batizado lá de novo. Aí a coisa muda de aspecto. Aí não. Resolveu ser pastor de alguma... Não. Aí muda de aspecto, sim. Aí ele tem que ser recebido na Igreja Católica. É bom que o povo saiba disso. Tem que saber, saber. Não é simplesmente entrar e sair a hora que quer, não. E agora, é isso mesmo. Podemos? Podemos continuar. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que veja a comunidade como é pequena, hein? 2 de vós. 2 de apenas. Vós. Isso
lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Isto é, quando uma comunidade pequena, que pode ser apenas de 2 ou 3, mas 2 é o mínimo para uma comunidade, não é? Se colocarem de acordo na caridade, né, juntamente com a fé, a oração desta comunidade é uma oração eficaz. Agora, é claro, se supõe que ela esteja de mãos dadas aqui, que a fé seja comparticipada, que a esperança seja única e que a caridade reine naqueles corações. Essa oração é uma oração escutada. E esse final aqui também é muito interessante. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A respeito disto, eu queria... Temos 1 minuto ainda. Não sei se vai dar tempo. Mas, Jesus ressuscitado está em toda parte. Estou falando de Jesus ressuscitado, não estou falando do Verbo de Deus, né? Possui o ressuscitado, usando uma expressão mais, uma ubiquidade. Ubiquidade é estar em toda parte. É Deus. Possui Jesus ressuscitado uma ubiquidade? Claro. Não, ele não possui uma ubiquidade. O corpo de Jesus ressuscitado não, está em toda parte. O corpo do ressuscitado. Porém, não existem mais para ele as barreiras do tempo e do espaço. Ele está aonde ele quiser. Temos que fazer um intervalo aí e voltamos. Estamos no segundo momento do nosso programa. Eu tinha terminado o primeiro dizendo que ao corpo de Jesus ressuscitado não se dá ubiquidade, né? Mas ele está onde ele quiser. Se ele quiser estar aqui, ele está. E isso não o impede de estar na China ao mesmo tempo. Quer dizer, essas barreiras de tempo e de espaço para ele se encerraram. Precisaria de um pouco de metafísica para explicar isso, né? Ele não está em todo o tabernáculo que contém hóstias consagradas? Sim. Ele quer estar. Está. Interessante. Muito bem. Vamos continuar, Regina? Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou: Pedro aqui deve ser entendido como um porta-voz dos discípulos. Não é preciso imaginar que esse diálogo aqui tenha sido gravado nos anos 20 e trazido para os anos 80. Pedro aqui é o porta-voz de todos os discípulos. É um expediente redacional de Mateus. Mas isso significa que Mateus dava muita importância a Pedro. Isso é importante. É. Ainda que Pedro já tivesse morrido há mais de 20 anos, quando esse evangelho aqui foi escrito. Pedro já tinha morrido há uns 20 anos. E, no entanto, Mateus insiste em Pedro. Vai, continua. Então, Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha, Pedro é generoso. 7 vezes significa sempre. Significa uma plenitude. Pedro é muito generoso. Ele está disposto a perdoar sempre. Agora, qual é a resposta que Jesus lhe dá? Jesus respondeu-lhe: não te digo até 7, mas até 77 vezes. Ou seja, não sempre, mas sempre, sempre, sempre. Estão vendo? Falamos há pouco, um dia atrás, uma semana atrás, de uma severidade, de uma advertência que tem que haver, mas o perdão tem que ser total e, sobretudo, abundante. Não pode haver limite no perdão. Interessante, a igreja nunca aceitou um limite no seu perdão. Nunca aceitou que houvesse um pecado que ela, digamos, não pudesse perdoar.
Eis porque o reino dos Agora céus... vem uma parábola. E essa parábola aqui é só de Mateus. Tá. Da onde Mateus a tirou? Eis a questão. Ela não está em Marcos e ela não se encontra em Lucas. Portanto, aqui é o clássico exemplo de um material estritamente mateano. Aonde Mateus foi buscar esta parábola? Como é que esta parábola chegou a ele? Eu acredito que ela já existisse na pregação oral. E ele simplesmente a reescreveu, ou melhor, a escreveu, lhe deu uma forma escrita. Nada impede que esta parábola, num estado primitivo, tenha sido usada pelo próprio Jesus. Nada impede. Se o próprio Jesus a usou primitivamente, com palavras que não sabemos mais exatamente quais, a tradição oral deve ter conservado esse eco. E Mateus, num terceiro momento, com as suas palavras, dá corpo a esta parábola. Agora, ela é simples, o telespectador deve saber. Ela é simples, não é uma parábola difícil, não. Aqui se trata de duas cenas paralelas. De duas cenas paralelas entre um grande e um pequeno. Um peixe grosso, um peixinho. Vamos ver, então? Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. No começo parece um rei, depois o rei se transforma em senhor. Bom, Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. atenção, o que são 10.000 talentos? Isto aqui já devia soar fortíssimo naquela comunidade. A Galileia inteirinha não pagava isto de imposto anual a Herodes Antipas. Não chegava a isso, a Galileia toda. Uma soma ingente, uma soma absolutamente impagável. Talvez até impossível de ser contraída. Nós deveríamos falar aqui, quem sabe, em bilhões de dólares. É possível uma pessoa dever 1 bilhão de dólares? Mas aqui, Jesus não está mais no nosso nível e pensa na dívida que nós temos com aquele lá de cima. Com o Criador. Não tendo este com que pagar, E é claro, não temos com que pagar. E esta grande dívida ainda aumenta a cada dia com os pecados que cometemos. Né? o Senhor ordenou que o Veja, vendessem. o rei se transforma em senhor. O Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. Significa que esta dívida era pagável, ao menos com a prisão da mulher e dos filhos. A antiguidade conhecia casos em que devedores insolventes se transformavam em escravos, né? Eram vendidos como escravos. A legislação judaica era um pouco mais reticente, mas no Império acontecia. Devedores insolventes se transformavam em escravos. Vamos. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E este é o grande, é o que deve 10.000 talentos. É o grande. Vejam as palavras com que ele se dirige ao rei. Ele estava mesmo convencido de que pagaria com um prazo? Ou é simplesmente uma nota de desespero? Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Veja, é uma coisa incrível. Não só o deixou em liberdade, mas ainda por cima lhe cancelou
toda esta dívida. Por Impossível. pena, por compaixão, por misericórdia. Não tinha que fazer isso, mas teve pena dele e, de repente, este grande se viu sem dívida alguma. Agora vem a segunda cena. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários. E agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo. 100 denários e era o salário de um mês de um operário. Pouquinho, comparado ao que ele devia. Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados. Pronto. Aqui, alguns exegetas dizem que terminava a parábola primitiva. Porque no texto atual, ela termina com a condenação. Mas, lendo anteriormente que o perdão deve ser infinito, alguns imaginaram que os versículos que vêm agora seriam redacionais, teriam sido colocados num segundo momento. A parábola primitiva terminaria com duas cenas contrastantes e com os telespectadores de ambas extremamente penalizados. Eu não sei o que dizer, mas seria um final, seria um possível final. Continue. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Outros dizem: acabou aqui. Foram dizer ao Senhor o que aconteceu. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida. Os porque me exegetas rogaste. que não aceitam isso aqui dizem: bom, mas acabou de falar de um perdão infinito. Agora, de repente, uma condenação. Mas eu acredito que a parábola tenha mais sentido com esses versículos finais. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Um terceiro grupo manda terminar aí, só no puxão de orelha, mas não na condenação. Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. E agora vem um comentário, a parábola terminou, vem um comentário de Jesus, não é? Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Estamos bem dentro do discurso eclesiástico. O que é preciso aqui é perdoar de coração entre nós para sermos perdoados lá em cima. Temos que encerrar agora. Muito bem. Então... Aliás, encerramos o capítulo 18. Exatamente. Então, a próxima semana será o capítulo 19. Muito obrigado e até lá.